O ruído do despertador rompeu o silêncio da manhã com seu irritante alarme estridente. Josias abriu os olhos, tentando conter um gemido de irritação. Parecia que tinha acabado de encostar no travesseiro há meia hora, mas o relógio já marcava 7 horas da manhã. Como um jovem pai dedicado, ele não estava dormindo o suficiente. Suas noites eram dedicadas ao seu filho de 6 meses, Ricardinho. Ele e sua esposa estavam constantemente pulando ao som do choro que vinha do berço, lembrando uma sirene. Mas agora o apartamento estava silencioso, a criança e sua esposa ainda estavam dormindo. Josias, com cuidado, beijou a testa do filho e, incapaz de descansar, foi até o berço. A primeira coisa que fiz foi olhar lá dentro. O menininho estava dormindo, com o punho aconchegado e sua bochecha gordinha. Josias não pôde deixar de sorrir, o filho era muito esperado em sua família. O homem não poderia estar mais feliz por se tornar pai, e quando as pessoas diziam que o menino era a cara dele, ele se derretia em um sorriso satisfeito. Coisas como as birras das crianças, noites sem dormir ou fraldas sujas não eram nada para ele. Ele trabalhava duro, mas tentava ajudar sua esposa com essas responsabilidades. Josias adorava brincar com seu filho, dar banho nele e empurrar o carrinho por horas pelas ruas nos finais de semana, só para garantir que seu filho dormisse ao ar livre. Certa vez, um dia de trabalho complicado no campo de purificação de água deixou Josias com problemas na entrega de materiais, o que resultou na suspensão do trabalho nas empresas. Naturalmente, os clientes estavam insatisfeitos, e cabia a Josias falar com eles até o final do dia. O homem sonhava em voltar para casa e abraçar seu filho o mais rápido possível, mas as tristes surpresas em sua vida estavam apenas começando. Enquanto estava preso no trânsito à noite, a caminho de casa, sua esposa ligou em seu smartphone. "Oi, Sheila", respondeu o marido, tentando segurar o telefone e fazer uma curva ao mesmo tempo. "Você está voltando para casa logo?", perguntou sua esposa com evidente nervosismo em sua voz. O homem franziu a testa, preocupado se algo tinha acontecido com seu filho. "A cidade está engarrafada, mas estarei aí em 40 minutos, com certeza", prometeu ele. "Aconteceu algo?", perguntou preocupado. "Não", ela se apressou em tranquilizá-lo, "está tudo bem. Não se apresse." Depois disso, Sheila desligou a conversa de forma estranha. Apesar do pedido da esposa para que ele não se apressasse, Josias correu para casa. Assim que chegou, para sua grande surpresa, não encontrou sua esposa lá. O filho dormia no berço, mas sua mãe não estava presente. Pensando que ela poderia ter ido para a casa do vizinho, ele foi para a cozinha para jantar, mas, em vez do jantar, havia um bilhete preso a um dos imãs na geladeira, esperando por ele. Sua esposa havia escrito às pressas. O texto estava mal legível, e ele precisou de várias tentativas para entender sua essência. Simplesmente não podia acreditar no que via. "Me perdoe, Josias. Eu não posso ficar com você, nosso filho. Surgiram circunstâncias. Diga ao nosso filho que eu o amo." O homem pensou que fosse uma brincadeira e começou a ligar para Sheila e, em seguida, para os conhecidos dela, mas não obteve sucesso. Ela tinha desaparecido. Assim teve início a nova jornada de Josias e seu filho, Ricardinho. Criar uma criança era difícil e não estava se tornando mais fácil com o tempo, apesar de todos os inúmeros blogs que ele consultava em busca de respostas para suas perguntas, que afirmavam que ficaria um pouco mais fácil quando o bebê desse seus primeiros passos, ficaria mais fácil quando ele fosse para a escola.
Mas Josias agora podia afirmar categoricamente que nada era fácil na paternidade. Cada ano trazia suas próprias dificuldades. Ele tinha que equilibrar o trabalho com a criança nos braços, enquanto mergulhava em questões sobre alimentação infantil. Às vezes, a criança ficava doente, as coisas se complicavam, e Josias se virava como podia. Então, ele estabeleceu uma rotina diária de tarefas, e em poucos meses, aprendeu a lidar com as responsabilidades. Durante esse tempo, Sheila enviou apenas uma mensagem nos papéis do divórcio. Ela recusou a custódia do filho, sem sentir qualquer piedade. Josias assinou os documentos necessários e esqueceu a mulher para sempre. Quando Ricardinho se tornou um estudante, seu pai teve que lidar não apenas com a crise da adolescência, mas também com as reuniões de pais e professores. Ele se sentia como uma ovelha negra entre o exército de mães. No entanto, todas essas dificuldades não impediram o pai e o filho de viver uma vida feliz. Josias criou um menino bondoso e prestativo, que sabia se defender e proteger os mais fracos. Ricardinho começou a praticar karatê e natação desde os 4 anos. Ele era saudável e uma verdadeira fonte de orgulho para Josias. O fato de Sheila ter existido em suas vidas foi esquecido, e mesmo Ricardinho, que fez algumas perguntas sobre sua mãe na infância, também parou de pensar nela. Somente Sheila voltou a lembrá-los de sua existência quando Ricardinho completou 18 anos. Ele planejava comemorar com amigos em uma casa de campo alugada para o fim de semana. Na terça-feira, em seu aniversário, ele e seu pai se reuniram para um jantar em família, que planejavam encerrar com um bolo. De repente, a campainha tocou, e os homens se olharam. "Você está esperando visitas?" Josias sorriu. "Bem, na verdade não, todo mundo já me parabenizou." "Talvez seja a Luísa", respondeu Ricardinho, dirigindo-se à porta. Havia uma mulher desconhecida na soleira. O garoto olhou surpreso para a convidada e disse educadamente: "Olá." "Ricardinho, querido", a mulher disse imediatamente, com a voz tremendo. "Ricardinho, meu menino, como você cresceu." Ela correu em direção a Ricardinho, abraçando-o apertadamente. O rapaz ficou atordoado, deu um passo para trás, sem entender o que estava acontecendo. Josias presenciou essa cena ao sair da cozinha. "Sheila", ele disse bruscamente, "o que diabos você está fazendo aqui?" Depois de meia hora de lágrimas e lamentações, Sheila se sentou na cozinha. O bolo de aniversário estava no centro da mesa. "Há um ano, eu me tornei viúva", Sheila começou. "Meu marido era incrivelmente rico, e ele me deixou tudo, incluindo sua empresa de construção. Mas é difícil administrar a empresa sozinha. Eu preciso de um assistente. E é por isso que preciso de vocês." "Por que precisa de nós?", perguntou Josias nervosamente, batucando os dedos na mesa. "É que não posso confiar em ninguém", explicou Sheila. "Todo mundo na empresa sonha em ocupar meu lugar, e eu decidi que posso trazer meu próprio filho, sabe? E então, toda a herança irá para Ricardinho. Eu não tenho filhos ou herdeiros, só você, Ricardinho. Poderíamos sair daqui, ir para a capital, onde você terá muitas perspectivas." A mulher lançou um olhar esperançoso para o filho, enquanto Ricardinho observava a visitante e notava como o rosto de seu pai ficou vermelho e depois coberto de manchas brancas. "Sheila, saia daqui e volte para onde veio", Josias rosnou, mal contendo sua raiva. "Eu criei meu filho por 18 anos, e agora você vem e diz que será melhor para ele com você? Você está louca."
Você nem sabe que ele tem sua própria vida. Ele acabou de entrar na universidade, ele tem uma namorada com quem tem um relacionamento sério, mas como você saberia? Vendo a condição de seu pai, Ricardinho tentou acalmá-lo, colocando a mão em seu ombro. Em seguida, olhou timidamente para sua mãe. Desculpe, mas papai está certo, eu nem te conheço, ele balançou a cabeça. Tenho outros planos para minha vida, e não vou abandonar meu pai, assim como ele não me abandonou. Ao contrário de você. Sheila tentou convencer seu filho, mas ele estava irredutível. Então ela saiu dali sem nada. No entanto, 2 semanas depois, quando Josias voltou para casa, ele teve uma forte sensação de déjà vu. O apartamento estava vazio, havia um silêncio mortal, e havia um bilhete na geladeira. Papai, essa é minha chance, e eu não posso perder. Eu não tenho sentimentos calorosos por minha mãe, e sinto que posso conquistar mais na cidade. Assim que estiver de pé, eu voltarei e poderei ajudá-lo. Você não vai precisar de nada. Desculpe por fugir assim, mas você não me entenderia e não me deixaria ir. Não me procure, mas saiba que eu te amo. O homem deu um passo em direção ao balcão para desabar, à medida que suas pernas enfraqueceram. Ele segurava o bilhete em sua mão trêmula, sentindo a dor se espalhar por seu peito. Naquele momento, a campainha tocou, decidindo que era Ricardinho que havia voltado a si. Josias se apressou para abrir a porta, apesar do fogo crescente em seu peito. Mas, na soleira, estava Kênia, namorada de Ricardinho. Olá, quem é? Sorriu brevemente. Está tudo bem por aqui? Onde está o Ricardinho? O telefone dele não está atendendo. O homem não encontrou forças para explicar nada. Silenciosamente, ele entregou o bilhete amassado para a garota. Então, uma dor especialmente aguda perfurou seu coração, e ele gritou. Josias agarrou o peito. Meu Deus, o que há de errado com você? Você está bem? Kênia se apressou em direção ao homem, que desmaiou no chão, mas ele já não podia mais responder. A garota imediatamente chamou uma ambulância, mas eles não conseguiram salvar o homem. Parecia que seu coração simplesmente não suportou a segunda traição. Kênia enterrou de forma muito modesta, incapaz de encontrar outra solução. Ela pegou algum dinheiro do departamento do falecido para pagar o funeral, pois não tinha economias próprias. Ela esperava que Ricardinho viesse para o funeral de seu pai, mas ele nunca apareceu. 7 anos se passaram desde a fuga de Ricardinho e o funeral de Josias. Como prometido, Ricardinho não só se recuperou, mas também alcançou um sucesso sem precedentes. Ele voltou para seu pai como um vencedor e sonhava em contar a ele sobre isso. Além disso, ele esperava levar seu pai consigo, mostrar-lhe a capital em uma vida diferente. Mas o apartamento recebia-o com silêncio e poeira, como se ninguém tivesse vivido ali por muito tempo. Atônito, Ricardinho decidiu visitar sua ex-namorada, que morava no próximo prédio. Ele abriu a porta imediatamente, e Ricardinho percebeu que ela não havia mudado nada. Linda, com cabelos curtos e claros, e olhos azuis como gêmeos. Oi, ele sorriu, sentindo-se constrangido. Os olhos da garota se arregalaram. Mas de onde você veio? Ela perguntou. Posso entrar? Ele perguntou, dirigindo-se ao apartamento. Quem me permitiu, dando um passo para o lado e deixando que seu ex-namorado entrasse em sua casa. Ela morava lá sozinha. A avó da jovem faleceu em um acidente automobilístico há 5 anos.
A mulher ainda não havia se casado e trabalhava na biblioteca local. Você veio visitar o túmulo de seu pai? Quem me perguntou enquanto servia chá para o homem. Ricardinho ficou surpreso quando olhou para ele. Então, uma expressão de tristeza apareceu em seus olhos. Você não sabe de nada, Ricardinho. Eu enterrei seu pai há 7 anos, logo depois que você desapareceu. Ele teve um ataque cardíaco. Naquela noite, eles foram ao cemitério, onde seu filho se ajoelhou no túmulo de seu pai, implorando por perdão, mas era tarde demais. Ricardinho decidiu permanecer em sua cidade natal por um tempo. Ele visitava cada vez mais sua ex-namorada. Às vezes, passava pelo seu local de trabalho, dizendo que estava apenas passando por lá, ou a convidava para um passeio ou jantar juntos. Assim, o relacionamento estranho reviveu, como se uma planta murcha estivesse sendo generosamente regada ao sol, permitindo que florescesse. Os jovens começaram a se preparar para o casamento. Temos que visitar o túmulo de seu pai antes do casamento, alguém disse enquanto os jovens estavam trabalhando na lista de convidados. Então, alguns dias depois, Ricardinho e Kênia foram ao cemitério para compartilhar as boas notícias com seu pai. Quando os jovens se aproximaram do túmulo e a menina se sentou para colocar flores, alguém apareceu ao lado deles. Já era noite, e isso até assustou o menino, que emergiu da névoa, pálido como um fantasma, perguntando: me desculpe, você tem alguma moeda sobrando? Estou com fome. O menino era um representante atípico dos mendigos locais, magro, sujo e vestido com roupas rasgadas. O cemitério estava cheio de pessoas, e o guarda frequentemente espantava aqueles que tentavam pegar comida ou qualquer outra coisa dos túmulos. Ricardinho e Kênia sempre observaram, e o homem procurou em seus bolsos por dinheiro, acabando por entregar algumas notas ao menino. Você não tem medo de vagar por aqui, menino? Perguntou Kênia, olhando para a criança com dor no coração. Ele parecia ter cerca de 6 anos. Tenho medo, o menino admitiu honestamente, coçando a cabeça e escondendo o dinheiro no bolso. Eu não teria vindo aqui, mas levar uma bronca da minha avó é ainda mais assustador. Talvez os mortos não saiam das sepulturas, mas com certeza minha avó me criticaria se eu não trouxesse dinheiro, e as pessoas no cemitério são gentis, ao contrário da cidade, eles são tristes aqui. É por isso que eles dão dinheiro, mas na cidade, eles me perseguem. Às vezes, até me assustam, senhor. Você é maltratado em casa? Sua avó te faz mendigar? Perguntou cada vez mais preocupada. Sim, o menino respondeu, mudando o peso de um pé para o outro. Minha avó mora lá na vila, ele assentiu com a mão. Kênia ficou chocada. Era meia hora de carro até a vila, e o menino ainda tinha que andar mais. Estava escurecendo e esfriando lá fora. Ricardinho, vamos pelo menos levá-lo para casa de carro, pediu Kênia ao seu noivo. Ele concordou com ela. Eles levaram consigo um garoto que se apresentou como Marcelino. O menino morava em uma antiga casa de madeira, e assim que estacionaram ao lado do portão, uma velha zangada saiu de lá. Apesar de sua idade avançada, ela se movia rápido e firmemente. A velha começou a gritar imediatamente com o menino, repreendendo-o por algo e não hesitando em usar palavras ofensivas. Em seguida, ela repreendeu severamente o menino. O que você está fazendo, mulher? Gritou Ricardinho se aproximando dela. Enquanto isso, Luísa se aproximou da criança, que apenas se encolheu e nem mesmo chorou, pois estava acostumada com esse tratamento. O que você está fazendo aqui?
Por que está se intrometendo? Seja lá quem for, a velha gritou. Quem são vocês, afinal? Ela olhou para Ricardinho e Luísa e, de repente, ficou em silêncio. Seus olhos se estreitaram e ela perguntou: Vi você, menina? Você é neta de Margarete Costa? Responda. Sim, sou, respondeu Luísa com medo. Mas minha avó morreu há 5 anos. A sua mulherzinha leve seu monstrinho embora, continuou. Você e sua avó me enviaram esse ingrato, e agora você veio me ensinar a criá-lo? Você deveria ter cuidado de si mesma, maluca. Você deu à luz, mas se recusou a criar uma criança, não é? Luísa ficou chocada enquanto as maldições da velha saíam de sua boca. Espere 1 minuto, interrompeu Ricardinho. Não entendemos. Você pode explicar o que está acontecendo? Ela explicou. Acontece que, quando ele fugiu com sua mãe, Luísa descobriu que estava grávida, mas não teve a chance de contar a ele, pois ele desapareceu no dia em que ela veio compartilhar a notícia. O pai de Ricardinho morreu, a garota enterrou, mas não sabia o que fazer em seguida. Sua avó pressionou para que não tivesse o filho, mas Luísa não conseguiu fazer isso. Ela deu à luz um menino a tempo, mas o bebê acabou morrendo. Pelo menos foi o que os médicos disseram a Luísa. Na realidade, sua avó pagou alguém para ficar em silêncio e enganou Margarete. Ela acreditava que elas não seriam capazes de criar a criança e que sua neta arruinaria sua vida. Ela enviou sua neta para estudar em outra cidade, e a criança viveu em péssimas condições. Enquanto isso, a mulher idosa planejava enviá-lo para um orfanato, mas não teve tempo de resolver as coisas antes de morrer. Ela foi atropelada por um carro e faleceu. Enquanto isso, a trabalhadora de limpeza teve pena da criança e decidiu ficar com ele. No entanto, com o tempo, ela percebeu que tinha sido um erro. Ela foi demitida do trabalho, mas precisava alimentar e vestir a criança. Era difícil criá-lo, pois não havia dinheiro suficiente, sua saúde estava falhando e ela ficava cada vez mais irritada com o menino a cada dia, considerando um fardo. Mas ela não podia entregá-lo, tinha medo de ser processada por isso. Seria difícil acreditar na história se Ricardinho e Luísa não olhassem para o menino de uma nova maneira. Ele se revelou incrivelmente parecido com seus pais. Naquela noite, eles levaram Marcelino para casa. Ele desconfiava dos adultos, mas estava feliz por deixar a velha mulher que costumava considerar sua avó. Ele esperava que, com o tempo, os adultos pudessem compensá-lo com amor por todos os anos em que estiveram separados. Lágrimas escorriam pelo rosto de Luísa, e seu coração doía de pena por aquela criança. Talvez seu pai tivesse trazido-o até eles, pensou, enquanto o menino vestia seu novo pijama e dormia em sua cama. Ricardinho permaneceu em silêncio, embora ele mesmo pensasse a mesma coisa. Talvez seu pai pudesse perdoá-lo, afinal, e lhe dar o melhor presente de casamento de todos. 5 anos se passaram desde então, e o apartamento da família estava barulhento como sempre. Marcelino provocava sua irmã de 4 anos, e ela jogava uma almofada em seu irmão mais velho. Crianças, vocês estão prontos? Perguntou Ricardinho, espiando no quarto de seu filho e balançando a cabeça. Não maltrate seu irmão, ele ainda tem uma prova hoje. Pai, por que você teve que me lembrar? Resmungou seu filho debaixo da almofada. Eu não quero ir para a escola, mas ao mesmo tempo quero ir para a escola, dizia a menina, contradizendo-se. Ricardinho não percebeu sua esposa se aproximando enquanto observava as crianças.
Ela o abraçou pela cintura, se aproximando de seu amado. Ele sorriu, beijando-a na cabeça. O café da manhã está na mesa, disse Luísa, olhando amorosamente para as crianças. Travessas, Mariana, riu novamente porque Marcelino começou a fazer cócegas nela. As risadas das crianças, o cheiro de café vindo da cozinha, o sorriso eterno de sua esposa. Ricardinho pensou que aquela manhã era a mais bonita de sua vida, mas ele estava enganado. Havia muitas, muitas mais pela frente. E assim chegamos ao fim dos relatos das vozes do Reddit. Espero que tenham gostado e se identificado com as histórias compartilhadas. Se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar um like e compartilhá-lo com seus amigos. E se quiser assistir mais conteúdo interessante, basta clicar no vídeo que está aparecendo agora. Obrigado por assistir e nos vemos em breve com mais histórias incríveis.